Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um diário de trade de quinta-feira, dia 10, né? Isso, quinta-feira, dia 10, começando aqui com o gráfico do dólar. O dólar hoje, né, galera, deu uma puxada excelente na parte da manhã. Mas só vamos colocar aqui rapidinho no diário, tá? Só para vocês entenderem o tamanho da volatilidade que tá os nossos mercados, né? O mercado no mundo inteiro, tá, galera? Só para vocês terem a noção aqui, ó, olha o tamanho dos candles do dólar, né? Isso que ainda não fechou, falta o quê? Meia hora para pegar um fechar aí, mas eu já estou adiantando para vocês aqui, para não passar batido o cenário do dólar, ok? Mas vamos lá, pessoal. A abertura hoje do mercado foi num gapzinho de alta, ok? Um gap normal, né? Um gap aí meia boca. O que chamava atenção, galera? Primeiro, a gente tem essa região de fundo aqui, ó. Correto? Visto que o mercado vinha de um movimento de ontem, naquela pancada, né? Aquele movimento amplo de baixa, que eu até comentei com vocês ontem, do topo até o fechamento, 277 pontos. Isso é extraordinário, tá? E quando eu falo, galera, o pessoal fala assim, porque você gosta de dia volátil, não sei o que. Pessoal, dia volátil, você segurar 20 pontos, 25 pontos no dólar, cara, é viável se o contexto está alinhado, dado que ele pode entregar para você. Obviamente que aí você vai ter que montar um gerenciamento para aguentar mais, né, a oscilação do preço, né? Porque assim, voltando aqui o raciocínio, baita volatilidade ontem e um movimento extremamente esticado. Eu gostaria que ele tivesse abrido com um gap de baixa, perdendo a mínima, falhando, né? Seria mais fácil pegar o rompimento, o repique. Mas como ele abriu num gap de alta, passou boa parte do tempo rejeitando, a gente já jogou um FIBA aqui, ó. E comentamos, né? Ó, galera, o mercado pode ser, tá? Não é certeza. Pode ser que o mercado corrija aí até o 38. O que seria o 38? Essa linha aqui, né? O 38 de Fibo tá aqui, ok? Eu tiro o meu Fibo, eu deixo sem nada só para não ficar muito bagunçado, galera. Às vezes você quer colocar um Fibo menor, uma estrutura menor, e aí fica esse monte de nível e de preço. Então, beleza, deixo sem nada para ficar limpo aí, fica nítido, ok? Então aqui, galera, como vocês podem perceber, com o mercado passando aí a primeira hora, os primeiros minutos, ó, rejeitando por parte dos vendidos, a gente teve notícia aí, CPI, por volta das 9h30. E esse CPI, galera, simplesmente carregou esse candle forte, tá? Perdendo mínima do dia, no caso ali era a mínima prévia do dia. Chegou a fechar o gap, preço de fechamento, ó. Aqui é o fechamento do pregão anterior, olha onde ele beliscou. O fechamento do pregão anterior, próximo do suporte de ontem, né? E o candle simplesmente foi voltando, galera. Pelo M2, daria para antecipar, tá? A compra foi o que a gente fez, antecipou essa compra aí. Só que o candle bacana do cenário é esse carinha aqui, ó. E esse carinha aqui tá extremamente fantástico, né, meu? E chamou para compra, né? Não dá para dizer que não chamou para compra, que o movimento foi extremamente, né? Mostrou para você o que fez, né? Já virou a média móvel, rompeu o VWAP, cara. O foco agora era romper a máxima do dia. Tanto que eu falei, cara, na máxima do dia dá para fazer uma RP. Tá? 50% da mão, 60% da mão, dá aquela aliviada. O que eu fiz? Fundo, topo. Não teve pivô no meio do caminho nesse espelhamento? FIBA aqui. FIBA aqui. Certo?
Então, o que a gente tem? Ó, mercado crava o primeiro alvo, crava o segundo alvo e aí começa a brincadeira, né? Porque todo mundo estava esperando o mercado simplesmente se entregar. E você vê o quê? Um processo corretivo. Inclusive, eu segurei alunos para não vender aqui, cara. Segurei alunos para não vender aqui e, né? E não dá ruim. Tanto que a gente vê defesa por parte dos comprados, ó. Vai vir atração vendedora. O que ele vai fazer? Vai entrar pressão de compra. Vai entrar candle de ignição de compra. Certo? Olha que legal. Sem falar que o topo aqui, ó, era a troca de polaridade, né? Troca de polaridade. O que é troca de polaridade? Rompeu o topo, o que era topo passa a servir como suporte. Então, ele não chegou a testar o suporte. Só que se ele testa o suporte, ele vai pegar o quê? A troca de polaridade com a ancoragem da VWAP e da média 20, mais retração de Fibo desta pernada de alta. Ó. Mais retração de Fibo dessa pernada de alta. Então, mesmo assim, a situação não estava muito fácil para os vendidos, tá? E a gente consegue perceber que no meio do caminho, o mercado ele vai fazer uma outra bandeirinha aqui, ó. Não é bem uma bandeira clássica, tá, pessoal? É só para mostrar para vocês. E vem ignição, ó. Gatilho de retomada, seguido de uma barra ignorada, né? Um gift por barra ignorada, um giftzinho, ó. Ok? Sem falar que aqui também ele deu brecha. Então, pegando aqui embaixo, em nenhum momento ele ameaçou teu stop na sequência. Muito pelo contrário, ele deu sequência à movimentação de alta. Qual que era o último alvo de Fibo? Qual que era o último alvo de Fibo programado, rapaziada? Tá aqui, ó. O último alvo de Fibo tá aqui. E vocês concordam que ele foi buscar o 38? Olha o 38%. Corrigiu 38, né? Agora, olha onde ele foi parar. Dá só uma olhada nessa brincadeira, galera. Teste em 50% de Fibo do pregão anterior. Você vai vender aqui? Ainda não. É perigoso, pessoal. É muito perigoso pegar no primeiro teste. Vai testar de novo. Aonde? No 50%. Quem que está caindo aqui apoiando? Quem que está caindo ali apoiando o cenário, galera? Quem que está caindo ali apoiando o cenário? Média de 200. Descendente, ó. Descendente. Por que descendente? Porque ela está com inclinação, né? Ela está com inclinação descendente. Se ela está com inclinação descendente, eu estou testando ela aqui. Se eu jogo lá no gráfico de 60 minutos, como eu sempre falo, qual média seria, rapaziada? Qual média seria, rapaziada? Média de 20. H1, que é o 60 minutos. Olha que situação. Né? Beleza. Aí, você concorda que não vendendo de primeira foi mais seguro. Agora, olha na segunda. Padrãozinho de candle aqui, ó. Combinação de 3 candles. É mais seguro você vender na ruptura aqui com o stop na máxima. Se você jogar só pelo M2, você ia ficar muito perdido com a quantidade de ruído. O gráfico de 2 minutos até umas 11h30, meio-dia, ele é fenomenal. Entrou no período da tarde que a liquidez cai, começa a vir os ruídos, aí você começa a quebrar a cabeça para realizar análise, entendeu? Aí fica extremamente difícil para você aí. Mas de fato, ó, testando aqui os 50%, aonde estava aqui o padrão, ó. Galera, 40 pontos, cara. Você pagou o stop aí de 20? Foi 20, não? 20 pontos para pegar 40, né? E aí, pô, dava para vender por aqui? Fica até o critério, né? E a gente viu que o mercado veio deixar outro cenário aqui, tá? Ele deixou outro cenário vendedor, você pegando em retração de Fibo, ó.
Ó que 61 bonito, ó. Ó que 61 bonito, ó. 61%, troca de polaridade, entrou pressão de venda. Opa, vai embora? Será? Ó. Segurou em retração de 50% do dia. Bandeirinha, que é um canalzinho, e tá rompendo, ó. Muito provavelmente, se tivesse sequência de pregão aí, ele ia cair mais, né? Daria para corrigir mais. Já pensou, galera? Se tivesse no período da tarde, né? Depois do almoço, o cara devolvesse tudo isso aqui, velho. Olha lá, ó. Olha que movimento lindo aqui, ó. Tá aqui, ó. Pelos 60 minutos aditou o ritmo. E qual o padrão que ele tá fazendo nos 60 aqui? Qual o padrão que tá aqui? Vamos escrever aqui para você. Tem muita gente nova que segue aí, ó. Aí, esse é o padrão, ó. Um oco, né? Um ombro, cabeça, ombro. Se vai respeitar, eu não sei, até porque é uma inclinação e um padrão muito amplo, ó. A linha de neckline tá bem quebrada do bicho. Mas se ele perde esse fundo aqui, ó, ele acaba acionando um pivô de baixa, firmeza? Ó, o cenário do índice é esse daí, tá, galera? Do dólar é esse daí. Até passei do limite aqui. O índice, pessoal, cara, o índice no dólar ali, a gente pegou duas compras, tá? Então, eu expliquei para vocês. Foram 100 pontos mais ou menos, 60 pontos na primeira e 40 e poucos na segunda. Eu fiz duas compras. No índice eu estopei, tá? Eu peguei o movimento do índice aqui, ó, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, aonde ele veio pegar meu stop. E o que eu quero que vocês entendam? Ontem ele encerrou aqui, né? Desse balaio de gato. Hoje ele abriu, ó, já abriu formalizando um falso rompimento, tá? Já abriu formalizando um falso rompimento que seria de toda essa região, ó. Ok? E entrou pressão de compra. Galera, tem liquidez aqui, tá? Ó, são 1000 pontos, cara. 1000 pontos. Aí a gente tava de olho nessa rejeição, tá? Só que eu não quis bater de imediato a venda aqui por causa do horário. Mas quando o mercado tava batendo ali 9,55, deu para pegar uma venda perdendo essas mínimas, tá? Aí qual que foi o meu erro, né? O mercado chegou a bater 700 pontos. O mercado chegou a bater 700 pontos até o fundo do dia. E eu papeando, né, galera? Porque, pô, acabei ficando empolgado com as análises, papeando, 700 pontos, não fiz RP e deixei o vagabundo voltar. Me estopou, galera, no loss ainda. 700 pontos, cara. Só para você ver, né, como não pode ter distração, cara. Não pode ter distração. Por mais que eu tô com uma gordura muito boa no dólar, não pode dar um mole desse aqui não. É bom vocês anotarem, tá? Não dá um mole desse. E aí, como era suporte do dia, entrou uma pressão de compra linda aqui, ó. Tá? Entrou a pressão de compra linda. Só que não vai longe, tá? Porque a defesa aqui em cima era ampla. Olha os vendidos batendo nessa região. Olha os vendidos batendo nessa região. Galera, terceiro teste. É um topo, ó. É uma formação de topo, rapaziada. Ó, primeiro topo, segundo topo, terceiro topo. Olha essa formação que o índice está fazendo aqui. E se eu for trabalhar com padrões de candle, isso falando pelo M5, teria aqui, né? As brigas que foi para o mercado gerar venda. O que a gente tinha feito? Qual que foi o segundo ponto que ele me tirou? Que eu tô tentando lembrar aqui. Que eu filtrei. Ah, acho que foi aqui, ó. Eu filtrei nessa meiuca e ele aqui me tirou. Estão vendo? Imediatamente, o mercado ameaçando o fundo do dia por várias vezes. O que eu fiz? Eu até postei para vocês lá, né? Galera, tem alvo nessa 200. Tem alvo nessa 200. Esses caras estão chamando o mercado nessa 200. Ó, topo,
fundo. 2 alvos de FIBO, galera. Faça de conta que isso aqui é tudo uma zona de preço, né? Ele rompeu essa região e cravou o primeiro alvo, que estava próximo da 200. Provavelmente muita gente saiu aí. E o segundo alvo, ó. Certo? Cravou 2 alvos. 2 alvos para mim é o suficiente, pessoal. Tá extremamente bom. E aí a gente viu que teve entrada de pressão de compra, né? Até porque tá em cima da 200, rompeu esticado. Você acha mesmo que o mercado vai embora de uma forma simples? Não vai, né? Vem briga, ó. Vem briga. E entrou pressão de compra. Só pro cara que não pegou a venda, né? Aí ele vai jogar lá no 2 minutinhos. Vai falar, putz, não peguei a venda. Aqui pelo 2 minutos era o que a gente estava de olho, tá? Aqui pelo 2 minutos era o que a gente estava de olho na possibilidade de rompimento. Então, novamente lembrando, ó, para quem for olhar pelo M2 depois, só para estudo de vocês, tá, galera? Teve aqui, tá? Teve aqui também que chamou, só que acabou estopando. Teve essa igniçãozinha, outra defesa vendedora, mais um candle de ignição, mais sequência de ignição e aqui também, ó. Certo? Isso aqui falando pelo gráfico de 2, ok? Pessoal, outro ponto, antes de eu terminar aqui, é que, cara, tá pelo 2 minutos, tá bonitinho, né? Pessoal, toma muito cuidado com esses stops muito curtos, tá? Ele vai tirar você do trade, ele vai ameaçar aí, você vai entrar de novo, você vai botar outro stop curto, ele vai tirar você de novo. E você vai ficar tomando, mas é stop curtinho. Aí você vai somar, tá com 600, 700 pontos de stop, cara. Daí o mesmo que você esperar o contexto legal e botar um stop técnico. Para você não ficar aí toda hora sendo violinado, tá? Eu fui violinado aqui, eu falei pra galera da sala, eu falei, pessoal, eu botei o stop aqui porque eu queria um stop financeiro aí pro pessoal, né? Se fosse eu tivesse operando sozinho, cara, meu stop tá lá na casa do caralho, pra falar a verdade. Que eu sabia dessa oscilação deles aqui, ó. Esses caras não são besta, galera. Esses caras querem dinheiro dos fracos. E se a gente dá mole, a gente é fraco, entendeu? Mas só pra concluir aqui, galera, o que eu tava falando pro pessoal que não conseguiu vender, um repique desse aqui que o cara pegou tem 1.100 pontos, tá? Tem 1.100 pontos, um simples repique desse aqui, ó. Então tá extremamente bom. Aí o cara vai ver outro padrão aqui, ó. Olha esse Bull 180, ó. 750 pontos. Ou seja, galera, não dá pra dizer que não pagou, tá? Não dá pra dizer. Olha esse outro repique aqui, ó. 800 pontos. Tá vendo como pagou? Pagou, cara. Pagou. Dei uma pausa ali e voltei, galera. Pra gente poder falar um pouco do mercado de fora, tá? Mercado de fora aí. Falar um pouquinho aqui do Nasdaq, ok? O Nasdaq que ontem se recuperou bem, né? E passou a madrugada aí, galera, no campo negativo, certo? E aí, vocês concordam comigo a seguinte situação. O mercado tinha uma lateralidade, ó. O mercado tinha essa lateralidade aqui, correto? Teve notícia, 9,6, CPI, né? Você já começa a perceber que os vendedores estão batendo no cenário, né? A cada tentativa dos comprados em jogar o preço para cima, os vendidos vêm e desce o sarrafo, ó. Ok? Abriu o Dow Jones, galera. O mercado simplesmente vai fazer uma bandeirinha aqui, ó. E vai dar de mão beijada esse trade aqui. Lembra que eu postei para vocês lá? 400 e cacetada de pontos. Só nessa pernadinha de baixa. Tá? FIBO. Como eu tenho um rompimento com pivô, eu poderia pegar o quê? Topinho, fundinho. Cravou ou não cravou? Cravou ou não cravou, rapaziada? Primeiro alvo,
Segundo alvo. Terceiro alvo. Do quê? Do quê, Mol? Explica melhor aí que eu não entendi essa questão do pivôzinho. Do pivôzinho aqui. Cara, isso é fantástico, meu. Então, o que teve de bom no Nasdaq foi essa movimentação aqui de baixa, né? Essa movimentação de baixa acabou contemplando aí o cenário, né? Obviamente, tá, galera? Obviamente que no repique aqui ele até pagou para quem quis segurar e brincar aí depois. Só que, cara, para quem tá no computador desde as 8 e pouco da manhã, meu, e ficar até um e cacetada segurando um trade aqui, dá não. Muito cansativo, a tua cabeça já fica fervendo. O ouro a gente até comentou, porque o ouro ele já tinha entregado a movimentação boa de madrugada, de noite, tá? Abriu o mercado asiático e tudo mais, veio a movimentação boa. E aí fez uma correção, que a gente chama de correção complexa, ó. Tá? Correção complexa. E eles ficaram esperando notícia, galera. Olha esse padrão aqui, ó. Olha esse padrão aqui. Olha esse gatilho do ouro. Isso é o gráfico de M5, tá? Tá partindo das médias. No movimento alinhado, partindo das médias. Tudo bem? Movimento super alinhado. Vai falar, ah, Mol, mas, cara, tá caro. É no M5. Vamos pro 2? Vamos pro M2? Olha o mesmo padrão. Aqui, tá? Aqui você tá, a gente tá falando do M2, podendo antecipar a barra do 5. Olha lá, galera. Olha a situação. MMA 200, certo? MMA 200. MMA 20, né? E o que mais, pessoal? Candle de ignição. Candle de ignição. Ou seja, o contexto que vocês estão enxergando aqui, vocês concordam que está bem alinhado? Né? Chegou a perder mínima, ó. Isso aqui pelo M2, ó. Pelo M2, tá? Só para vocês entenderem o cenário. Chegou a perder mínima do movimento prévio, 11 e pouco da manhã, perdeu mínima. Na hora que perdeu mínima, quem que ele está encontrando? Quem que ele está encontrando aqui embaixo? Média de 200. Ou seja, posso colocar aqui também, ó, e escrever aqui também, ó, para vocês, ó, falso rompimento. Certo? Falso rompimento. E qual que é o cenário que a gente conclui aqui, pessoal? Ô, Mol, testou a 200 do M2, e aí? Só para você salvar aí também, ó. Para vocês salvarem aqui, ó. Ó, deixa eu só mudar de cor, tá? Vou entregar mais uma leitura para vocês, ó. MMA 200, 2 minutos. Equivale ao que, galera? Ó, representa MME 9,60 minutos. Então aqui já mostra para você, né, que você não estava sozinho no trade, tinha muita confluência para continuar o cenário, tá? Sem falar no que ele deixou depois, tá? No meio do caminho aqui foi bronca, ó. Teve um movimento que seguiu aí firme e forte, ok? Aí no período da tarde não aconteceu nada, brigou, né? Teve o padrão de continuação aqui, ó. Mas vocês têm que tomar cuidado, pessoal. Porque como entra muito ruído no M2, ó. O cara vai ver um padrão desse aqui no ouro, qualquer ativo. Ele vai achar que tem reversão. Cara, não tem reversão. É apenas uma correção do M5. É apenas uma correção do M5. Por isso que eu falo, cara.
Se não tiver com 5 minutos alinhado, você não vai conseguir fazer essa análise. Ah, o mal acerta muita operação. Nem acertar muita operação, é que eu não fico caindo nessas pegadinhas toda hora, né, velho? Porque vai te dar ruído ali, você vai ficar toda hora, pum, pum, boletando e o preço e querendo segurar para reversão e o preço voltando na tua cara, né? E o Bitcoin, como ele é um retrato falado do Nasdaq, a gente conclui que o movimento dele se deu dentro dessa lateralidade, ó, certo? Se deu dentro dessa lateralidade. O rompimento se deu com pullback e aí baita movimentação de baixa para concluir todo o contexto. Firmeza, galera?